Oi, gente, tudo bem por aí? Hoje nós vamos dar início a uma série de episódios aqui no canal da Plura RH, chamada Histórias que também falam de RH. O objetivo dessa série é contar diversas histórias que acabam por fazer parte do dia a dia da maioria das empresas que a gente conhece e refletir sobre como é que o RH acaba por também fazer parte dessas histórias, além de pensar em alternativas e no que é que nós podemos fazer enquanto RH para ultrapassar grande parte dos desafios que vão aparecer nessas histórias. Antes de começar o episódio de hoje, eu vou te pedir para te inscrever no canal da Plura RH, se tu ainda não fizeste isso, para poder ser notificado sempre que nós tivermos conteúdos novos e também para curtir os nossos conteúdos sempre que eles fizerem sentido para ti. No episódio de hoje, nós vamos falar de uma situação que acontece muito mais do que a gente imagina, especialmente em pequenas e médias empresas, e que muitas vezes é tratada como normal, quando na verdade esconde uma série de consequências graves. O episódio de hoje é curto, mas infelizmente muito comum, e tem como título: Ela era a melhor da equipe até ser promovida. Hoje eu vou te contar a história da Marta, mas mais do que contar uma história, eu quero que juntos nós possamos refletir sobre o que é que está por trás das promoções que são feitas de forma impulsiva ou mal estruturadas. O impacto que isso tem, não só nos colaboradores que são promovidos, mas em toda a equipe e na própria empresa. A Marta era aquela profissional que todo gestor sonha em ter na sua equipe. Entregava resultados consistentes, batia as metas antes do prazo, conhecia todos os clientes pelo nome, ajudava os colegas quando podia e ainda encontrava formas de melhorar os processos por conta própria. Ou seja, era proativa, respeitosa, era uma referência para todos. Na reunião de vendas, também os relatórios dela eram sempre os destaques, ou quando um colega precisava de ajuda, era ela que explicava com paciência. Quando um cliente tinha dúvidas, era ela quem resolvia com empatia. Então, quando surgiu uma vaga de coordenação na equipe, não existiram dúvidas. A Marta vai ser promovida. A decisão ela foi rápida. A liderança viu ali uma forma de reconhecer pelo trabalho positivo. Um agradecimento em forma de cargo. A Marta, então, foi chamada para uma reunião informal e saiu de lá com um novo cargo, coordenadora de vendas. Os colegas dela aplaudiram, ela sorriu orgulhosa, mas por trás também um pouco assustada, embora ninguém tenha percebido nada disso. Logo após a promoção, no início, tudo parecia bem. A Marta continuava presente, atenta, esforçada, mas aos poucos começaram a surgir alguns sinais. Ela hesitava em tomar decisões, parecia desconfortável ao dar orientações. Nas reuniões ela já não falava com a mesma naturalidade, começou a evitar algumas conversas difíceis, delegava pouco ou mal, e às vezes fazia tudo sozinha com medo de parecer fraca na nova função. A equipe, que antes havia como uma inspiração, agora se sentiu um pouco confusa. Na cabeça das pessoas da equipe passava algo como se ela já não tivesse nem no mesmo nível deles, colegas, mas também não estivesse à altura de liderar. O ambiente ele começou a ficar estranho, obviamente. A comunicação perdeu fluidez, os resultados começaram a cair. 2 meses depois, a equipe estava desmotivada. A liderança então começou a questionar a decisão e a Marta. A Marta estava sozinha, exausta, insegura, e se perguntando, o que é que eu fiz de errado? Mas a verdade é que a Marta não fez nada de errado. Ela apenas foi promovida sem preparação, sem transição, sem apoio. O que aconteceu com a Marta, infelizmente, acontece todos os dias em empresas de todo o tipo. Colaboradores que são tecnicamente excelentes, mas que são promovidos para cargos de liderança apenas com base no seu desempenho no cargo anterior. E aqui está o ponto-chave. Ser excelente numa função técnica não é o mesmo que estar preparado para liderar pessoas. A liderança, ela exige outro tipo de competências. É preciso saber
escutar, dar feedback, gerar conflitos, motivar, tomar decisões difíceis, comunicar de forma clara, delegar, confiar, alinhar expectativas, acompanhar desempenho e equilibrar muito bem empatia e assertividade. E nada disso a Marta sabia, porque ninguém a ensinou. Porque ninguém mapeou essas competências antes, porque ninguém a preparou. E as consequências de uma promoção mal estruturada, elas são profundas. E muitas vezes, além de profundas, são silenciosas. O profissional promovido, ele se sente inseguro, sobrecarregado. A equipe, ela se sente perdida, mal orientada, sem uma referência. O gestor que promoveu, ele sente frustração, mas nem sempre ele entende que parte do problema foi a falta de estrutura nesse processo de promoção. E assim, o que era para ser um reconhecimento acaba por se transformar numa armadilha. E mais do que isso, a confiança da equipe na empresa diminui. Os resultados caem, o clima pesa e o talento que antes brilhava se apaga. E também há outro detalhe importante. Muitas vezes o colaborador promovido nem sequer ele queria aquele cargo, mas sentiu que não podia recusar, afinal é uma promoção, certo? E vocês me perguntam, mas então, Rafaela, o que é que poderia ter sido feito diferente no caso da Marta? Mesmo em empresas pequenas e médias, onde não existe um departamento de RH formal, é preciso, é possível e é necessário estruturar minimamente os processos de progressão de carreira. E isso começa com 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é o mapeamento de competências. Antes de qualquer promoção, é preciso entender o perfil que se procura para aquela liderança e o perfil da pessoa que se pensa em promover. Essa pessoa tem potencial de liderança? Ela gosta de lidar com pessoas? Ela já demonstrou interesse em liderar? Segundo ponto, formação básica em liderança. Oferecer formação prática antes ou logo depois da promoção. Pode ser sobre comunicação, gestão de equipe, feedback, escutativa. Não precisa ser nada grandioso, pode ser interno, com um mentor ou com um recurso externo de fácil acesso. E terceiro, acompanhamento estruturado. Nos primeiros meses, é essencial acompanhar esse novo líder. Dar feedback, escutar as dificuldades que ele está tendo, criar um espaço seguro para aprendizagem e para adaptação. Além disso, vale pensar em caminhos de reconhecimento que não sejam necessariamente uma promoção vertical. Sabe por quê? Porque nem toda pessoa que se destaca, ela quer ou ela deve se tornar gestora. A Marta, da nossa história, foi promovida por mérito, e isso ninguém tem dúvidas. Mas ela não foi preparada. E isso acontece todos os dias. Não por má intenção, mas por desconhecimento, por falta de estrutura, por pressa. E o mais irônico, muitas vezes quem acaba pagando esse preço é justamente aquela pessoa que mais entregava, que mais se envolvia, que mais se esforçava. Por isso, junto ao episódio de hoje, a gente vai deixar uma reflexão, que é: quem são as Martas da tua empresa hoje? Como as tuas promoções têm sido feitas no dia a dia? E que tipo de apoio a empresa está a oferecer para quem assume um novo papel? A gente sempre tem que lembrar que uma promoção deve ser uma oportunidade de crescimento e não uma armadilha disfarçada de prêmio. Se essa história te fez pensar em algo que tu já viste, que tu já viveste, deixa aqui nos comentários. Partilha a tua experiência, porque histórias como essa da Marta merecem ser discutidas com mais profundidade, com mais humanidade e com mais estratégia. Até o próximo episódio. Curtam o vídeo se fez sentido para vocês e se inscrevam no canal. Até a próxima!